Hey guys! Então, nós vamos fazer uma questão agora, tá? Nesse vídeo, exatamente para a gente recorrer àquelas dicas que foram dadas no vídeo anterior acerca dos níveis de leitura. Let's go! Então, pessoal, essa questão que está aí para vocês é do Enem 2017, especificamente a questão 3. Mas antes de nós irmos exatamente resolver a questão, vamos dar uma analisada básica para a gente entender como é que os níveis de leitura vão estar inseridos nessa nossa compreensão, ok? Então, pessoal, como vocês podem estar vendo aí na tela, nós temos 3 aspectos que nós precisamos analisar antes de resolvermos a questão. Lembram lá que eu falei de vocês sobre 3 níveis de leitura? Então, vamos acompanhar aqui para vocês entenderem o que é que eu estava dizendo na prática. Essa imagem que vocês podem estar vendo aí, ela, se você for analisar, é uma mancha de óleo, certo? Com um parafuso ao lado. Tudo bem, o que é que você infere disso? Por exemplo, esse parafuso pode ser de uma moto, ou de um carro, ou de um caminhão, que estava, por algum motivo, derramando esse óleo aí. Correto? Vejam bem, essa informação eu consegui tirar de forma elementar. Lembram que eu falei no vídeo anterior? Elementary reading. Essa leitura é o que a gente consegue tirar de forma elementar. Olhou, entendeu. Certo? Mas o que é que você precisa levar para essa segunda parte da sua análise, né? Que vai se relacionar exatamente com o inspectional reading, né? Que é a leitura de inspeção. Nós vamos pegar o que nós encontramos de forma elementar, correto? E levar para analisar esse pequeno textinho. Vamos lá? Vejam bem. Ele diz aí para vocês: Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Vamos analisando devagarzinho aí. De acordo com a imagem, se nós formos pensar, precisamos ter algo relacionado ou a carro, ou a moto, ou a caminhão, correto? Então a gente vai olhar um pouquinho da imagem e vai ver se encontra algum dessas palavras que a gente já conhece, por exemplo, carro, car, moto, motorcycle. Pode perceber aí que nós temos car. Então essa imagem vai estar se relacionando a um carro. Então a gente já vai estar formando esse contexto, vai estar inspecionando esse texto um pouquinho mais para poder entender o que está acontecendo. Ok? Vamos procurar outra palavra aí que possa fazer essa ponte entre o carro, que a gente já encontrou, né? O óleo e o parafuso, certo? Vejam bem, se vocês procurarem um pouquinho mais, nós vamos encontrar a palavra oil, que é óleo. Se vocês se esforçarem um pouquinho, vocês vão entender e vão conseguir identificar essas palavras que parecem já com o português, ok? Então, nós já temos carro, nós já temos óleo. Então, vamos analisar um pouquinho mais. Vamos ver se nós conseguimos identificar aí mais alguma palavra que possa nos ajudar. Por exemplo, essa palavra your, ela aparece com uma pequena palavrinha dos nossos pronomes em inglês chamado you, que significa você. Então, só explicando aqui para vocês, quando nós temos esse Rzinho aí, ele significa possessividade, né? Então, nós já estamos falando do carro de quem? Do seu carro, certo? Então, vejam, quando nós temos essa conotação de seu, por exemplo, tem um supermercado e ele está fazendo uma propaganda dizendo suas compras são mais baratas em tal supermercado. Então, essa conotação de possessividade em placas, outdoors, sempre vão se referir a propagandas. Então, nós já podemos inferir daí também que aí pode estar se tratando de uma propaganda, ok? Então, continuando. Vamos por palavras agora. Quando ele diz, take your car. Quando ele está se referindo à palavra take, quando ele diz, take your car. A palavra take, qual é a palavra que vem na cabeça de vocês? Pensa aí um pouquinho. E eu vou dar um exemplo
exemplo, eu vou dando um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, eu tenho essa caneta, certo? E essa caneta estava em cima aqui da minha mesinha branca, certo? Vocês não estão vendo, mas eu vou deixar aqui em cima da minha mesa branca. Então, eu vou take a caneta, certo? Então, ela significa exatamente o quê? Pegar, né? Levar, tirar de um local para outro, certo? Então, quando ele diz take your car, ele está se referindo o quê? Leve o seu carro, né? Então, vejam só, continuando aí. Any place for an oil change. Vejam só essa palavra change. Com que palavra parece com o português? Chance, né? Chance. Mas vejam só, cuidado com essa nossa comparação aqui. Porque veja, nem sempre as palavras que são parecidas com o português têm o mesmo significado. Nesse caso aí, change vai estar se referindo a mudança, certo? A retirada, a uma mudança de algo anterior para algo melhor, ok? Então vejam só. Leve o seu carro, take your car, just any place. Então, pessoal, presta bem atenção. Nós já sabemos o que é a palavra óleo, certo? Oil. E sabemos que change é mudança. Então, o que é que ele está querendo levar seu carro para fazer o quê? Não é uma mudança de óleo? Não é isso? Mas a gente precisa entender uma palavrinha específica para dar o significado completo, para poder a gente matar a questão de uma forma bem simples. Vejam só essa palavra aí, any place, certo? O N, ele é uma partícula negativa, certo? Quando ela é colocada com outras palavras, ela tira o significado daquela palavra e coloca de uma forma negativa. Por exemplo, place é lugar. Guardem bem essa palavra é muito usada. Place. Então, quando eu digo any place, eu estou dizendo nenhum lugar. Vamos juntar? Olha só. Leve seu carro em qualquer lugar. Preste bem atenção. Para uma mudança de óleo, ou seja, ele está dizendo assim, se você levar seu carro em qualquer lugar para trocar o seu óleo, olha a conotação que ele está falando, certo? Ele está dando uma condição para você. Ele está dizendo, se você levar o seu carro em qualquer lugar para trocar esse óleo aí, vai dar errado para você. Preste bem atenção no restante da sentença aí. Olha só. And, vocês sabem, and significa a conjunção e. Todo mundo sabe. E you, vocês já sabem que eu acabei de falar que significa o pronome você. Então, e você, né, may regret it down the road. Nós já entendemos que road, se tem um carro, se tem um óleo, né, por essas palavras contextuais, nós vamos fazer a seguinte referência. Onde é que o carro anda quando troca o óleo? Pensa aqui comigo. Na estrada, correto? Então, road vai estar se referindo à estrada. Então, pessoal, nós temos uma palavrinha aí muito importante chamada may, certo? Ela é um modal verb. Geralmente, o may, ele traz a ideia de possibilidade, certo? Algo que possivelmente pode acontecer com você, se caso você fizer, por exemplo, como no texto, a troca de óleo em qualquer lugar. Vamos analisar melhor? Olha só, ele diz, and you may, e você poderá, certo? Regret it down the estrada. O the, ele vai se referir a um artigo, certo? Por exemplo, ele vai estar junto aí com road e vai dar o significado de na estrada, ok? Vamos analisar a palavra regret. Quando eu falo aqui, take your car just in place for an oil change. Se eu digo aqui para vocês, leva o teu carro para trocar o óleo em qualquer lugar, aí ele faz uma vírgula e ainda usa o modal verb para possibilidade. E você poderá se arrepender na estrada, certo? Esse regret
vai estar se relacionando exatamente ao arrependimento que você vai ter se caso você leve seu carro para trocar o óleo em qualquer estabelecimento que não seja o estabelecimento que está sendo citado para vocês como uma propaganda. Se vocês forem analisar, esse texto é uma propaganda e se você não levar o seu carro lá, você vai estar se arrependendo porque ele vai dar problema na estrada na hora que você for andar aí, viajar e tudo mais, ok? Aí vocês se perguntam, mas professor, o que é que significa it down the road? Por que eu procurei, você pode até dizer, por que eu procurei o it down e não encontrei nenhum significado? Porque veja só, tudo em inglês é contexto. Eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês. Se não falei, estou reforçando e estou falando agora, certo? Quando nós separamos termos e não damos um contexto para ele, o significado fica perdido, certo? Então, o it down significa aí nesse contexto uma forma de dizer para você, na estrada, lá no asfalto, no lugar onde você vai estar fazendo a sua ação depois que você trocar o óleo, certo? Então, it down the road é uma expressão para dizer que você vai estar na estrada, que você vai estar dirigindo, ok? Vejam bem, analisado isso tudo aí, né? Passamos pela elementary, inspectional e já fizemos até o analytical reading. Então, nós fomos bem para o texto. A gente precisa prestar bem atenção nesses aspectos porque é o que nos vai levar à compreensão da questão em si. Vejam só, vão comigo aqui por outro slide e prestem bem atenção. Aqui eu trouxe para vocês o enunciado da questão, certo? Vamos ler aqui todo mundo juntinho. Nesse texto publicitário, vejam só, o que é que eu falei para vocês? Que era uma publicidade de um estabelecimento aí que troca óleo, que faz o serviço aí bacaninha, ok? Então vejam só, nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais, ou seja, o quê? A imagem. A gente precisa analisar a imagem para poder dar um contexto àquilo que a gente vai tentar ler em inglês. Prestem bem atenção. Para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place, lembrando, any place o quê? Qualquer lugar. E o regret, que é se arrepender, a imagem do texto, que é a imagem do quê? Do óleo e do parafusinho lá solto, lembram? Constata-se que o tema da propaganda é a importância de quê? Vamos analisar. Preservação do meio ambiente, será? Será que eu estou fazendo tudo isso para preservar o meio ambiente? Pensem bem, se eu fosse fazer uma publicidade para preservar o meio ambiente, eu não faria algo, por exemplo, falando de oceanos, por exemplo, onde o derramamento de óleo no oceano acontece. Não é uma imagem mais ambientalista, digamos assim. Se você for perceber, a imagem que nós temos na questão, ela não fala muito de ambiente. Ela fala de uma calçada, se você perceber, uma pista, uma estrada, onde o óleo se derramou porque seu árvore do seu carro quebrou. Né? Então vamos analisar um pouquinho mais as outras para ver se a gente encontra a nossa resposta, certo? Letra B, manutenção do motor. Olha só, essa poderia ser a nossa resposta. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes o Enem traz pra gente questões com respostas muito parecidas, certo? Então nós temos que buscar aquela que esteja o quê? Mais certa. Que esteja em um patamar onde você diz, não, essa aqui eu tenho absoluta certeza. Aquela poderia ser uma resposta se essa não existisse, certo? Então vamos continuar procurando a nossa resposta, ok? Letra C. Escolha da empresa certa. Vê comigo. Quando ele fala nesse texto publicitário, vamos voltar aqui. Take your car just in place for an oil change. Leve seu carro para qualquer lugar em uma mudança de óleo. Que você, o quê? Irá se arrepender quando estiver na estrada. Não é isso que diz aí?
Então veja, se eu escolher essa empresa que está fazendo essa propaganda, eu vou me arrepender? Acho que não, né? Então é exatamente uma empresa fazendo uma publicidade para vender um produto. Então o que é que essa propaganda está fazendo com que a gente escolha? A empresa certa. A empresa que troca o seu óleo de maneira conveniente. Não é isso? Então, no caso, nossa resposta realmente seria a letra C. Vejam, vamos analisar aí o restante, né? A letra D e a letra E. Vejam bem. Consistência do produto, não estamos falando do óleo em si, né? Estamos falando da troca deste óleo. Então, nós estamos falando de algo maior do que apenas essa troca de óleo, ok? E a conservação do carro. Veja, essa poderia ser uma resposta, mas como é que nós iríamos entender que é para conservar o carro se nós não vamos escolher a empresa certa para fazer essa conservação do carro? Essa conservação do carro só vai acontecer se a gente escolher a empresa certa que troca o óleo de maneira correta. Tá ok? Todo mundo entendeu até aí? Então tá ótimo, fechou, maravilha. Pessoal, então é isso. Tudo que nós vimos no vídeo anterior sobre os níveis de leitura, nós aplicamos aqui nessa questão. Então eu espero realmente que vocês tenham entendido, tenham conseguido seguir a nossa linha de raciocínio para a resolução dessa questão. E até a próxima!